tão diferente e tão importante para a construção da história do nosso país. No tempo em que as mulheres brasileiras viviam em casa, sem nenhum direito, enclausuradas em preconceitos, neste tempo Nízia foi educadora, foi escritora, indianista, feminista, defendeu a República, fez romances, fez poemas, fez ensaios, fez crônicas e novelas. Nízia não só escreveu, como escreveu em várias línguas também. Uma mulher, numa época de tanto preconceito, escrever 15 livros, uma mulher dessa é muito especial. Nízia nasceu em 1810, em Papari, no interior do Rio Grande do Norte. Aí viveu alguns anos. Ela se casou, imaginem, como era comum naquele tempo se casar muito jovem. Ela se casou aos 13 anos com um rapaz da região. Não sabe-se muito pouco a esse respeito, apenas que logo ela se separou, voltou a residir com os pais. E como eram tempos muito difíceis, eram tempos de rebeliões, tempos de revoltas, teve um momento que a família se mudou para Pernambuco. E em Pernambuco eles moraram primeiro em Goiânia, uma cidade muito importante naquele tempo, do interior de Pernambuco. E lá ela vai conhecer aquele que seria seu segundo companheiro, segundo marido, Manuel Augusto. Com Manuel Augusto ela monta sua família. Nízia teve 2 filhos, Lívia Augusta e Augusto Américo. E Nízia, em Goiânia, ela teve a oportunidade, provavelmente, de estudar, porque tinha um importante convento naquela época. Era uma época que não havia escolas para meninas, então as meninas estudavam ou nas próprias casas ou nos conventos, que tinham bibliotecas, que reuniam o conhecimento da época. Assim como a Nízia, eu saí do sítio, eu fui para a cidade pequenininha também, fui para uma cidade maior estudar, porque meu sonho na época era estudar. Eu acho que eu tenho de Nízia força de vontade, principalmente para estudar. Para mim, estudar é muito difícil, eu tenho que enfrentar tudo, como Nízia enfrentou tudo, todos. Existem vários obstáculos, mas eu acho que eu vou conseguir pular todos eles e vou chegar onde eu quero, igual Nízia chegou. E é importante ela colocar isso, que a questão da educação foi a grande bandeira de Nízia Floresta. Era a primeira bandeira que precisava ser levantada. E é engraçado também, porque Nízia saiu do sítio. A Nuvem saiu do sítio e eu também. Ela ensinava meninas na sua casa de Olinda ou Recife, depois em Porto Alegre, e depois ela se muda para o Rio, em 1838. Ela se muda para o Rio, Porto Alegre, ela já havia perdido o marido, o segundo marido. A região estava tumultuada por causa da Revolução Farroupilha. Ela se muda para o Rio, aí sim ela cria um colégio, chamado Colégio Augusto. Homenagem, com certeza, ao seu companheiro, ao segundo marido, que chamava-se Manuel Augusto. Eu vou fazer ela entrando no colégio, aí respira e fala... Essa é a escola que eu construí com a minha garra, com a minha força. Bom dia, professora Nízia! O seu colégio ele inovou em vários aspectos, não só nas disciplinas que eram oferecidas, como, por exemplo, línguas estrangeiras como italiano, inglês e francês, ensino de literaturas, ensino de geografia, da história. Ela sofreu várias críticas durante alguns momentos de sua vida, e é interessante perceber que as críticas feitas ao colégio, na maioria, eram elogios. Eram de pessoas inconformadas com o avanço que o colégio representava. Como os homens, vocês entram. Isso é um absurdo! Essa escola vai ser fechada! Não é essa a proposta de vocês? Isso. Então, isso é um absurdo. Onde é que já se viu a mulher fazer a mesma coisa que o homem? Deixa eu falar agora. Porque a mulher não aprende nada, a mulher tem que ficar em boca de fogão, sabe o que? Limpando o chão pros homens, cuidando de criança, né? Aprendendo latim, espanhol. E ela já estava começando a publicar livros. Antes de publicar livros, ela publicou em jornais femininos que eram feitos para as mulheres da época. Chamava-se O Espelho das Brasileiras. Foi o lugar em que primeiro Nízia publicou alguns textos. E esses textos eram justamente pensando na condição feminina, sobre a mulher. Bom, as duas facetas da vida de Nízia, nas quais eu me identifico, são as educadora e escritora. Por quê?
Eu gosto de anotar tudo que eu vejo, coisas da vida sentimental, poemas, versos, eu anoto tudo na agenda. E educadora porque quem ensina, aprende. E publica neste momento seu primeiro livro, em 1832. O título deste livro é Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Este livro ele é conhecido como assim, o primeiro texto de uma mulher brasileira a falar em direitos das mulheres. Por que a ciência nos é inútil? A frase é essa. Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídos dos cargos públicos. E por que somos excluídos dos cargos públicos? Porque não temos ciência. Não há ciência nem cargo público no Estado que as mulheres não sejam naturalmente próprias a preenchê-los tanto quanto os homens. Aí nessa hora pode chegar alguém, pum. Aê! O linguajar não é, tipo, antigo, não? Assim. É um linguajar muito antigo. Ela tem uma prosa romântica, então ela tem uma fala rebuscada, uma valorização da palavra. Estou certa que antes provará que os homens foram criados para nosso uso do que nós para o deles. Nise é conhecida como educadora, como feminista, como indianista. Publicou A Lágrima de um Caeté, um poema de 702 versos, que fala sobre os índios, fala sobre a degradação dos índios, aquela ideia de você catequizar os índios para urbanizá-los e trazê-los para a cidade e poder dominar suas terras. Então ela condena isso tudo enfaticamente. Esse poema foi publicado em 1849 e ele é importante porque nos traz uma nova visão do índio. Nise vai tratar do índio do seu tempo, o índio que naquele momento estava sendo exterminado. O seu personagem é um caeté, a nação que habitava o Nordeste brasileiro, e é um índio sobrevivente. Uma outra temática da obra de Nise Floresta é a questão do abolicionismo. Não só ela é contrária à escravidão africana, como a qualquer outra espécie de escravidão. Eu me identifico com a Lísia do lado abolicionista dela, porque eu acho uma palhaçada as pessoas terem preconceito com os negros, porque, na minha opinião, todo mundo é igual, independente da cor, todo mundo é igual. Nízia foi fundamental, porque ela, a Princesa Isabel, foram o quê? Duas deusas. Os negros não tinham nem pra onde correr, eles não tinham pra quem chegar. E tipo assim, pô, esse é meu ombro amigo, esse eu posso contar, porque com essa pessoa que vamos conseguir algo. Em 1849, a filha dela caiu do cavalo, né, se machucou. O médico recomenda os ares da França, que na época era comum, era um tratamento médico, mudança de ares, né? Então ela vai para a Europa. Ela se identifica com tudo. Ela vai a museus, ela vai a universidades. Ela escreveu que encontrou na Europa um lugar ideal para escrever, para ter conhecimentos, né? Porque ali era o berço da cultura na época. É como se ela fosse buscar sempre centros maiores, né? Ela nasce na pequena Papari, vai para Pernambuco, vai para Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro, e é quando ela vai para a Europa. E na Europa, sabemos, ela reside em várias cidades. Ela reside não só em Paris, em Roma, em Florença, como em Lisboa, como em Londres. Ela passeia pela Inglaterra, ela faz passeios de meses pela Grécia. Então, Nise, ela se torna uma ilustre viajante. Eu me identifico com o lado feminista, porque eu li um trecho do livro dela e ela fala coisas muito legais, que a mulher não é menos que o homem, que ela poderia até ser mais que o homem pelo fato dela cuidar da casa, amamentar, gerenciar a casa. E eu acho isso muito legal. E também pelo lado viajante, porque eu pretendo viajar muito. E eu liguei o lado viajante porque ela era muito à frente do seu tempo, ela viaja assim no pensamento, tipo, ela era muito filósofa. E esse lado eu me identifico também, porque eu penso muito nas coisas e eu me identifico muito com o que ela fala. E o resultado dessas temporadas em terras estrangeiras são vários livros. Então ela publica, por exemplo, uma viagem à Alemanha, chamado Itinerário de uma Viagem à Alemanha, em 1857. Ela publica em francês, e em que ela narra exatamente essa viagem ao interior da Alemanha,
Uma outra viagem que ela faz, são 3 anos que ela vive na Itália, 1859, 1860, 1861. E dessa longa temporada de 3 anos, ela vai publicar um livro muito importante, chamado 3 anos na Itália, seguidos de uma viagem à Grécia, em que ela narra esses anos que ela viveu na Itália. Durante os anos que residiu na Europa, ela se relacionou com alguns dos mais importantes intelectuais europeus. Desses relacionamentos, o que ficou mais conhecido foi principalmente a amizade que ela teve com Augusto Conte. Porque dessa ficaram provas, ficaram as cartas que eles teriam trocado durante algum tempo. Essas cartas revelam a amizade respeitosa que havia entre eles. Nízia realmente foi admiradora de Conte e do positivismo nesse primeiro momento. Não entendi quem foi Augusto Conte e o que é positivismo. A Nízia foi assistir um curso de História da Humanidade, ministrado por Augusto Conte. Ela se encantou com o pensamento de Augusto Conte. Então, ele é o fundador do positivismo. É uma parte da filosofia que busca a organização da sociedade de maneira objetiva, centrada no humano, no ser humano. Não tem o Deus é a humanidade. Essa preocupação do bem comum, eu acho que isso que atraiu a Nízia. Mas tem aquela coisa também, até do que o Conte falou, né, da Nízia, se ela não fosse tão metafísica. Aí você é Augusto Conte falando, não é mais Nízia. Em agosto, devo inicialmente registrar meu primeiro contato direto com a nobre viúva brasileira que me oferece de coração, de espírito e de caráter todos os indícios de uma preciosa discípula. Se eu puder transformar um pouco seus hábitos metafísicos. Numa noite de muita chuva, Nízia morreu em Rouen, no dia 24 de abril de 1885. Ela foi enterrada no cemitério de Bon Secours, que ficava bem nos arredores de Rouen. Durante quase 60 anos, 6 décadas, Nízia permanece quase esquecida no interior da França. Após a morte de Nízia Floresta, inicia-se no Rio Grande do Norte um movimento em prol do resgate da memória dela. Em 1954, os despojos dela são repatriados para a cidade onde ela nasceu. Houve a presença de um avião que sobrevoou o largo da Igreja Matriz e jogou um retrato dela, um dos retratos mais conhecidos. Então, jogaram 10.000 panfletos. Gente, então vou contar pra vocês a minha viagem a Papari. Papari, que é Nízia Floresta, o nome da cidade da Nízia. Então eu fui lá pra conhecer, né? Uma cidadezinha super pequena, do interior mesmo. Aí eu fui no túmulo da Nízia, encontrei uma velhinha que estava na cidade no dia que vieram da Europa os restos mortais de Nízia. Eu era criança, estudava quando chegou os restos mortais dela pra cá, e nós, que éramos estudantes, fomos acompanhados da entrada da cidade até aqui, com muita festa. Foi legal, né?